Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Vini del Mundo. Estamos no município de Farroupilha, na região do Vale Trentino, na vinícola Perini, uma das vinícolas mais importantes da Serra Gaúcha, e vamos conhecer sobre todas as experiências que a vinícola pode oferecer e um pouco mais sobre os seus produtos. Vem comigo que as paisagens são espetaculares. Estou aqui ao lado de um personagem histórico da vitivinicultura brasileira, seu Benildo Perini, dentro de um lugar fantástico, onde tudo começou. E eu vou conversar com ele aqui sobre a história da vinícola, a história desse espaço, a sua história em si. Conta para nós, seu Benildo, onde que estamos, qual que é a história da Perini. Abre essas informações para o nosso público. Então estamos realmente onde os Perinis no Brasil produziram os primeiros vinhos, em 1929. Uau! Meu pai e meu avô. Mas produziam, já associados a uma cooperativa recém-fundada, numa fase de sobrevivência daqueles tempos. E no decorrer, eu sou filho único. É importante que você, meu caro enólogo, tenha esse domínio de um casal que casaram bem maduros. O papai já tinha completado 49 anos, a mamãe 38, que só engravidou com 42 anos. Que tal para a época? época? Eu tenho dito que eu sou filho único e do acaso para a época. E papai casou tarde, faleceu cedo, faleceu em 68, mas me ensinou o cultivo da videira, elaborava vinhos e entregava em cooperativa. Faleceu justamente concluindo a safra de 1968. E em 69, um tio meu de Gramado, que tinha lá a vinícola, veio para a missa de primeiro ano e falou num tom determinativo que eu deveria me desligar da cooperativa pela produção que meus pais me deixaram. Isso em 69. Eu fui obediente. Em 24 de outubro de 1970, mudei, anexei ao meu CPF, na época era o CGC, hoje é CNPJ, da vinícola JP, o J de João, que era meu pai, e o P de Peri. Obviamente. Legal. E, por um longo período, se passou as maiores dificuldades do começo, ao ponto de, aqui sim eu devo muito à grande mãe que tive. Na primeira ida a Porto Alegre com uma F100 que eu tinha, em 71, vinhos da safra de 71, foi a experiência que emociona em lembrar. Eu fui com 110 garrafões, consegui vender 30. Foram 2 anos muito difíceis, 71 e 72. Em 73, os gaúchos consumiram os quase 200 mililitros de vinho em garrafões. Foi a partir disto que eu resolvi construir, ampliar o espaço físico passamos a adquirir uva de diversos produtores da região. Tinha uma demanda muito grande por beber vinho, então. A partir de 73. A vinícola Perini deve muito aos gaúchos. Assim? A todo o Rio Grande. Nós chegamos a ser, segundo pesquisa da revista Amanhã, por
8 anos consecutivos, o vinho mais lembrado pelo gaúcho. Pelos gaúchos. Que tal? Muito bom. Então, isto é o início disto que está hoje aí. E esses registros aqui atrás fazem jus a isso, ao início do que o senhor comentou. Ao início do todo, meus pais, João Perini e Beatrice, que hoje o Beatrice é o nosso ambiente gastronômico. Muito lindo o restaurante, por sinal. E salão de eventos. Meus pais, meus avós, meus bisavós, como o papai pequenininho. Eles que vieram da Itália. O meu bisavô e avô, estes dois vieram de Mattarello, Trento, Itália. Então, foi assim, aqui é toda a família do papai. Tá? Falta um que tinha falecido, tragicamente, o Germano. Os demais é um registro que está aí. O resumo da família Perini no Vale Trentino, no lote 59 deste travessão, onde iniciou, junto com a Serra Gaúcha como um todo, a primeira reforma agrária que deu certo. Então, seu Benildo, a gente está caminhando aqui em direção a um altar e eu percebi que a família é bastante religiosa. E explica por que temos essa santa aqui, quem é ela, a importância dela para a família, para a região, para a vinícola. O Santo Anjo da Guarda, que é a capela que os meus bisavós trouxeram a estátua, e a Santa Rita de Cássia era a devoção da família. Santo Anjo da Guarda e Santa Rita. Tanto é que começava com a oração a Santa Rita e terminava com o Santo Anjo da Guarda, desde quando eu era pequenino. E assim segue. E assim segue. Então, esta devoção, esta religiosidade, meu pai, que só tinha um percentual pequeno de produção de uvas europeias, Trebbiano, ele produzia neste ambiente vinho de missa. Ok. E isto fez com que, se tivesse, a família tivesse uma relação muito próxima com muitos religiosos. O padre Eugênio Giordani, que construiu a igreja de São Pellegrino e era capelão do exército, neste período eu terminei entrando para o quartel, e o padre Eugênio, que acredito que ele tinha quase poderes que nem o comandante, me tirou dias depois e me trouxe para cá para ajudar meu pai que estava doente. Então, isto tudo veio através da uva e do vinho. Neste caso, o vinho de missa que nós produzimos até hoje, o canônico. Legal. Realmente, a história do vinho com a religião está conectada no mundo inteiro, né? Sim. As abadias sempre foram pontos de produção de vinho. E eu vi que tem algumas garrafas históricas para mostrar ao nosso público o histórico da evolução dos rótulos da Perini e do JP. E dos próprios produtos. Vamos lá, vamos conhecer? Que saímos dos vinhos de uvas americanas, vinhos de mesa, para os produtos de varietais europeias. Sim, aqui realmente está a evolução de toda a linha JP. Começamos com este vinho tinto de mesa, na opção garrafa e o garrafão, o JP só com 2 letras, e depois se foi evoluindo até o Cabernet que servimos em 79 no nosso casamento. Então, gente, agora estamos em outro ambiente da Vinícola Perini. O seu Benildo vai nos apresentar onde que nós estamos, a importância desse lugar para a vinícola, a história, que já tem nos surpreendido bastante com baita de um conteúdo e programação que o turista pode fazer aqui. Diz aí, seu Benildo, onde nós estamos? Bem, aqui nós estamos onde eu fiz a minha primeira obra. Aliás, isso foi feito a muitas mãos. A coragem de fazer tem sido minha. Isto é
um ambiente que foi a partir disto, a partir da safra de 74, que se elaborou aqui e se passou a comprar uva, a adquirir diversas uvas de fornecedores além da produzida pela gente. Que hoje, eu até dou ênfase porque se vive hoje uma epidemia de separações, Certo. e que aqui ainda acontecem belos casamentos Que legal. no ambiente onde eu fiz a ampliação da Vinícola Perini. Legal, vamos conhecer. Onde nós estamos aqui? O que Bem, que tem aqui dentro? nós estamos na minha primeira obra, onde estava toda ela com pipas de madeira, Aqui eram elaboradozinhos. eram elaborados os vinhos na época e foi transformado em 2012, no casamento do nosso filho Franco, em um ambiente gastronômico em dimensões de acomodar eventos de médio e grande porte. Sensacional. Arthur. Hoje coordenado e a coincidência feliz, coordenado pelo chefe Arthur Perini. Que coisa legal. E Arthur, comenta para nós o que a gente comeu, o que a gente degustou, qual a composição do prato, de onde surgiu a ideia de montar daquela maneira. Perfeito. Então hoje foi degustado aí por vocês um prato de entrecô, que é um entrecô grelhado, que acompanha um vinagrete de grão de bico, uma farofinha com bacon e também um aspargos envolto no bacon. E o segundo prato? E o segundo prato então que foi degustado foi um pirarucu, né? Então aqui no Beatrice a gente tenta juntar um pouco das várias culturas que a gente vê no nosso país. Então o próprio entrecô representa um pouco do que a gente tem aqui no sul, da cultura do gaúcho, do churrasco. Uhum. O pirarucu puxa um pouco do norte e também do nordeste, porque ele é um pirarucu que ele é servido com um molho de muqueca e um arroz negro, então também dá um pouquinho mais desse ar. Além de alguns outros pratos que constam no nosso cardápio, também com uma pegadinha um pouco mais internacional, como é o caso do bacalhau nas natas ou até do próprio carré de cordeiro com um demi-glace, uma redução de vinho. Legal. E a gente comeu uma sobremesa fantástica. Isso. Como é que é feita? O que tem ali nela? Então essa sobremesa que vocês degustaram, ela é bem simples na verdade, é um morango com açúcar, que ele é flambado com a pretinha, que é um licor daqui da vinícola, que é um licor de grapa, né, daqui da vinícola. A gente já servia essa sobremesa em outras ocasiões, outros eventos. Normalmente a gente usava outra bebida alcoólica para fazer essa parte de flambar, mas quando a gente entrou na vinícola, a gente acabou conhecendo esse produto, que é a pretinha, fez o teste e percebeu que ficou um produto completamente diferente e que agregou muito sabor. Então a gente acabou usando esse produto da vinícola para aprimorar uma receita nossa. Legal. Então, Arthur, faz o convite para o pessoal aí para visitar a gastronomia aqui dentro do ambiente da Perini. O que tem de gastronomia em geral? Você já falou, cozinha local, contemporânea? Dá o convite para a turma aí. Isso, bom, então estão todos convidados para vir conhecer o Beatrice aqui na Vinícola Casa Perini. A gente funciona todos os dias, das 11 até as 5 da tarde, servindo almoço até as 3 horas. A gente conta também com petiscos, tábua de frios, algumas frituras, além de toda a carta de vinhos que a vinícola oferece. Vocês podem degustar conosco. Legal. Arthur, obrigado. Bom trabalho, cara. Igualmente.
Agora estamos em um lugar aqui da Vinícola Perini muito especial, um lugar lindo, um paraíso que tem muita paz em volta. Dias de sol como esse, cai muito bem andar por aqui e tomar um bom de espumante. O Pablo vai comentar para nós onde que nós estamos, como que funciona a experiência aqui nesse lugar belíssimo e depois a gente fala o que a gente está tomando, explica bem dessa vista, da experiência aqui em si. Tá, maravilha. Então, Vini, a gente está aqui no coração do Vale Trentino, tá? Vale Trentino é uma rota turística que pega a parte de Caxias do Sul e Farroupilha. Certo. Farroupilha, no caso, é onde está a Casa Perini, e é uma vinícola que faz parte da IP, da indicação de procedência ou geográfica de Farroupilha, contempla os moscatos. Ok. E aqui então a gente tem, como você falou, no Belvedere Casa Perini, local onde a gente se encontra, em meio aos vinhedos. Teve um trabalhinho para convencer o seu Benildo, nosso patrão, disse, não, vamos fazer que vai ser bacana o projeto. Daí ele começou a ver engrenar, disse, não, valeu a pena realmente a gente ter aberto mão dos vinhedos para o pessoal ver a experiência de ter uma imersão realmente no bike tour, né, uma experiência de pedalar, né? Normalmente o pessoal vem em grupos ou casais, muitos vêm com uma cestinha de bike, na qual a experiência contempla uma tábua de frios e vinho ou espumante dentro de uma determinada linha, que eles podem vir até aqui e curtir essa vista, contemplar o vale, a igreja de Santos Anjos, que é aqui do quarto distrito de Farroupilha, onde ocorrem casamentos, inclusive, que o espaço aqui onde a gente está pode ser alugado para isso, né? Que lindo deve ser um casamento aqui, hein? É bem bacana, além das atividades normais, como por exemplo o bike tour, que eles sobem pedalando aqui, primeiro tem a parte da subida, que não é tão íngreme assim, então dá para curtir, mas vamos dizer assim, o que exige mais esforço um pouco antes, aí aqui fica no relax, piquenique, tábua de frios, toma seu vinho, seu espumante, depois volta, faz mais uma circulação através dos vinhedos e retorna para a vinícola. Para quem não tiver fim de pedalar, tem uma experiência que a gente chama de Vino Kombi. Ele é uma Kombi estilo vintage, personalizada, então a gente coloca numa cesta de piquenique os mesmos itens e traz o pessoal para curtir e depois retorna para a vinícola. Legal. E quando é que surgiu essa ideia de fazer aqui? Como que surgiu a ideia e quando que surgiu? Porque é uma vinícola muito tradicional, a Perini, e isso é relativamente novo, né? É relativamente novo. Na verdade, a gente já tinha essa operação do Bike Tour, inicialmente antes do Kombi, funcionando em outro local, mas a gente queria proporcionar uma vista bacana e uma imersão, literalmente, meio ao vinhedo, porque o turista, quando vem para cá, eu acho que é uma das coisas que mais encanta ele, né? E todo mundo volta passando a entender de fato o quão encantador e o quanto vale por trás de uma garrafa de vinho, todo aquele esforço, todo aquele esmero que tem desde o vinhedo até o serviço do sommelier na abertura da garrafa, na degustação, para apresentar para as pessoas. Agora, essa parte de entender de fato o que acontece no vinhedo, que a gente até teve a oportunidade de hoje, estamos na safra, o pessoal está fazendo a pré-safra, melhor dizendo, a poda verde, dá para ver as vinhas em evolução e poder curtir isso antes de chegar no ápice para curtir foi fundamental. Isso aconteceu faz por volta de 2 anos que a gente desenvolveu o Belvedere aqui. Legal. E tem alguma época do ano que você sugere que a experiência seja mais gloriosa aqui? Eu te diria que uma época bem versátil para viver as mais variadas experiências é justamente durante a safra, durante o verão, porque a gente pega aí do começo de janeiro até meados de março, um período onde ocorre a safra, a colheita, que o turista fica realmente encantado com algumas experiências que evocam até algo hoje que é folclórico, mas obviamente alude à cultura antiga, que é a pisa da uva, por exemplo. A gente tem uma experiência que simula uma jornada do imigrante na época em que tudo começou, lá em 1929, do nono João no porão da casa, que a gente até vem a conhecer. Nesse período a gente faz a saga da uva, que faz o café da manhã reforçado, como era na época, brinda, pisa nas uvas e depois de colhê-las. Acho que é um período bem completo, além de poder também desfrutar das experiências como a Vino Kombi, o Bike Tour, nessa época, se for da escolha, as visitações tradicionais e também o Love Experience, que é algo mais específico, a gente vai desdobrar como é que funciona essa experiência.
A Perini é uma das únicas vinícolas do Brasil, uma das poucas que trabalha com sistema de vinhedos em Y. Exato. E eu acho que isso desperta muita curiosidade do turista quando ele chega aqui, né? Ele consegue entender para que serve? Vocês explicam qual que é a ideia do sistema de condução Y? Sim, a gente explica, né, as vantagens dele, porque foi justamente numa viagem que o seu Benildo fez para a Itália, a região do Trentino Alto Adige e do Friuli Venezia Giulia, que são o extremo norte, que aliás tem, além da questão cultural, tem identificações de terroir com a gente e pesquisando junto a órgãos especializados se fez o projeto Vinhedos. Lá em 1996 ele começou a importar mudas de lá, de variedades viníferas, né, finas, e se chegou à conclusão que pela configuração de terroir aqui, o clima e o solo pediam esse sistema que afasta um pouco as vinhas do solo, assim a gente consegue ter um equilíbrio de arejamento pela saúde da uva, né? A gente diminui um pouco a umidade, mas ainda preserva a característica que dá espumantes bastante frescos, frutados, né? Enaltece o caráter floral. Quando se quer elaborar, daí a questão mais de enologia propriamente dentro da cantina, a gente pode fazer eles com mais extração, com mais contato com levedura para ter complexidade, né, no caso de um método tradicional, e tintos bastante gastronômicos, com álcool moderado, corpo médio e que tem essa questão de estarmos no novo mundo, como a gente costuma dizer, né? O Brasil tem essa característica, mas com vinhos que aludem muito mais a um estilo de velho mundo. Tem essa elegância toda, acho que a gente respeita de ponta a ponta, desde o vinhedo até uma passagem por barrica, vinhos mais elegantes para ter uma característica que tanto agrada ao consumidor brasileiro. Legal, parabéns, cara. Realmente o espaço é sensacional. Muito bem. Saúde é isso. Obrigado. E para quem quiser curtir, Vini, então, em relação às experiências de enoturismo, fica a dica de acessar o @Casa Perini. Lá tem dentro do Linktree a seção enoturismo, tá? E também no próprio site, casaperini.com.br, pode ver bem certo e agendar as experiências de acordo com a disponibilidade de antemão antes de vir e curtir totalmente à vontade. Almoçando, legal, inclusive, no Beatrice, restaurante. Sensacional. Vamos lá para a próxima experiência. Maravilha, valeu, gente. Agora o Pablo vai explicar uma outra experiência que a mim me parece sensacional, que é a Love Experience. Mostra pra gente, Pablo, como é que funciona, o que tem nessa experiência para quem vem aqui. Então, vamos lá. Assim como existe as experiências já mais frequentes, né, da Vino Combi e do Bike Tour, onde normalmente casais, né, vêm, mas pode ser um grupo de amigos, etc. Vem até o Belvedere para curtir e degustar um espumante e comer uma tábua de frios. No caso da Love Experience, além disso, tem a grande surpresa. Normalmente é um cortejo feito por parte do pedido de namoro, né, para namorada ou para noiva, para um casamento, etc. No qual eles recebem um cadeado, tá, que é colocado já com as iniciais do casal e vai ser pendurado numa videira aqui junto ao Belvedere como uma jura de amor em meio à natureza, o terroir do Vale Trentino. E isso é amarrado com essa caixa que eles levam para casa, o casal, né? Coisa linda. Hein? Exatamente, ela vem sem o rótulo aplicado ainda, justamente porque vai ter algo que vai ser customizado pelo próprio casal. Então tem um rótulo aí que é personalizado do Love Experience. Fala da uva Marcelin, que é uma uva que se deu muito bem nesse terroir, uma uva tinta que provém de cruzamento de outras duas variedades, tá? Grenache Noir e Cabernet Sauvignon. E daí fica a deixa para fazer a analogia da integração de dois seres, né? No caso, claro, as uvas em paralelo às duas pessoas que, ao selar um matrimônio, um namoro, um compromisso, constituem uma nova entidade, vamos dizer assim. Então é muito bacana, o pessoal adora, coloca a sua dedicatória aqui, bonitinho, retira o rótulo e aplica na garrafa, né? Que lindo. E daí ao fechar, vai ter também o cadeado para selar o amor do casal aqui, né? Eles vão colocar, fecha e fica com a chave para abrir um momento especial, seja quando se efetivar de fato o casamento, na lua de mel, ou daqui a um número de anos X, para curtirem juntos. Pô, sensacional, mandaram muito bem mesmo. Então, casais aí, ou pré-casais, pessoal que está buscando uma nova alternativa ou diferente para surpreender. Exato. Acho que esse é o caminho, né? E o mais bacana é quando as pessoas, né,
além de fazer essa surpresa, né? Porque normalmente a futura noiva não sabe, né? A gente arma tudo de bastidor, o pessoal vai lá no site das experiências, já diz, ó, vou querer fazer um Love Experience, meu nome é tal, etc. E só revela na hora quando chega aqui, então é muito, muito bacana. E, inclusive, voltando a realizar o próprio casamento aqui alugando, seja o espaço do Belvedere ou do espaço de Beatrice, que é junto à base da vinícola, né, onde tem a operação, que é um salão maior para 300 pessoas e cobertos, daí, mas é bem interessante. Agora vamos comentar um pouquinho sobre esse espumante, Pablo. É novidade aqui na casa também, né? É novidade. Tá delicioso, tem frescor, tem cremosidade, tem intensidade de aroma, linda de uma perlage. Fala pra nós o que a gente tá provando. Então, obrigado pelo comentário e eu hei de concordar contigo modestamente, acho que a equipe de enologia mandou muito bem no Cristal Casa Perini, que é o nome desse novo item. Inclusive, o que leva a dar esse nome é justamente o fato de ser um espumante branco, né? Ele é um demi-sec branco que tem cravejado uma pedra de cristal, literalmente, com o selo de autentificação de cristal austríaco, né? Ele vem diretamente de lá. A ideia dessa temática ela é muito mais conceitual, porque quer remeter ao glamour dessa embalagem e também um espumante que é super versátil. Então ele funciona para uma situação como essa, aqui curtindo o Belvedere, numa tarde descompromissada, mas ele já tem um certo tom de complexidade dentro desse contexto. Você nota que ele tem umas notas que remetem a lixia, ele vai muito bem com, por exemplo, comida oriental, tailandesa, um frango ou curry, ou algum até suíno com chutney de manga, ou algo assim, né? Agridoce funciona super bem. E a gente ficou bem contente também, Vini, que o Cristal, na primeira edição dele, dentro da categoria do MC, que ele recebeu um distintivo, com medalha de grande ouro dentro do concurso brasileiro de espumante, que é de alto nível, e o pessoal realmente cumprimentou por conseguir esse balanço bastante interessante de complexidade aromática, já que ele recebe na elaboração uvas aromáticas e não aromáticas, blendadas, né? A gente chama de Crystal Blend, é meio que um segredo aí dos enólogos, né, para chegar a esse resultado. E ele é um demi-sec que navega muito bem, como comentei, na gastronomia, por ter um equilíbrio entre um dulçor bem equilibrado e uma acidez refrescante. Legal. É um produto de edição especial ou é contínuo? Ele é contínuo, ele é de linha, mas não tem tanta abundância de produção, porque são uvas mais selecionadas, logo não tem tanta produtividade, e outro fator limitante é justamente a disponibilidade das próprias pedras, né, que a gente tem que mandar vir da Áustria com a certificação. Muito bem, um brinde é isso então. Um brinde, saúde. Saúde. Pablo, conta pra nós o que é isso? Que sensacional essa pintura aí, esse desenho maravilhoso, algo totalmente inovador. Acho que só a Perini no Brasil que deve ter feito isso. Fala pra nós quem fez isso, de onde veio a ideia, como é que foi a aceitação e o que está desenhado aí? Então, Vini, essa ideia da arte nos tanques foi para, antes de mais nada, ajudar a dar vida para a vinícola, né? Porque afinal todo o processo que envolve a vinificação é uma conexão extrema da natureza com o homem, e acho que a arte é uma das melhores maneiras de manifestar isso. Então a gente quis trazer para essa parte assim da elaboração em si, que tem a predominância do metal, etc., que é um material que melhora tecnicamente o vinho, dá o melhor resultado, trazer também essa parte conceitual e romântica. Aí tem essa narrativa feita muito bem, aliás, pelo artista Stang, né? A maneira como ele atende, com a evolução da videira ao longo do ano, tem os ciclos delas, né? Ah, são ciclos. Exatamente. Você vê que a temperatura de cor, etc., remete ao que acontece em cada fase do vinhedo no ano. Ele se deu essa licença poética aí. Você pode ver que a extrema esquerda aí tem uma flor, né, de fundo, que remete à primavera. Depois a gente vai evoluindo para cá, tem um sol do verão, né? Vai esquentando, tem a uva, né? Até foi bacana, botou meio subliminar aí, tem um grão de uva sorrindo, né? A alegria da fase da colheita, da vindima. E, né, depois de brindar o primavera-verão com os espumantes, tem a colheita e vai chegando para o inverno, vinho tinto, né? Outono, inverno, e as folhas aí no fundo. Ao final, a assinatura aí da Casa Perini. Essa foi a ideia, e a gente fez de uma maneira que preservasse ainda uma parte original dos tanques, ainda do metal de fundo, para pessoas entenderem, né, que é onde se faz vinho de fato. E funciona ali, funciona, trabalha com esses exatamente, e junto à arte dele. Então você vem de um ângulo específico aqui e consegue enxergar
a obra como um todo, uma espécie de painel que se compõe com os tanques um a um. Ele é um cara bastante versátil, usou técnicas de spray e pincel para conseguir esse resultado aí, super bacana. Agora estamos no Empório da Vinícola Perini, local onde acontece o receptivo dos turistas, acontece a venda dos produtos finais, alguma degustação, e aí o Pablo vai dar uma introdução aqui sobre o espaço. Maravilha. Então, Vini, o que acontece aqui no Empório é bem interessante porque além de ter a parte do comércio, que obviamente é necessário em qualquer negócio, ela tem um lado romântico com a origem, né, da arquitetura muito bacana, porque toda a estrutura das paredes delas vem de um anexo à cantina do Nono João, lá de 1929, quando ele começou a elaborar os primeiros vinhos aqui de forma artesanal, ainda no porão da casa, né? E ambiente que inclusive veio a se tornar hoje a Taverna Perini, extensão do Beatrice Baiquet Restaurante. Então a gente fez uma extensão para acoplar, né, esse ambiente lá em 2005 e que hoje então se aproveita para oferecer todas as nossas linhas de produtos. O pessoal explica, né, com bastante propriedade cada uma das linhas, dos itens, e também conduz para os produtos de entretenimento no turístico, né, como o tour de estação guiada, bike tour e daí por diante. E aí tem alguns produtos exclusivos aqui nesse setor também, né? Que não tem local nenhum, tudo isso você só vai encontrar aqui. Isso mesmo, como exemplo do próprio vinho canônico da linha JP, que é ainda a receita ancestral que o Nono João fornecia para os rituais de missa, que agora ele estaria muito contente por saber que teve aprovação do bispado com um documento que pode ser utilizado nas missas oficialmente, assim, né? Que legal. E além de os outros itens ligados à enoteca familiar que a gente abriu para uns lotes especiais de safras específicas que evoluíram bem, acomodados aí dentro do ambiente propício para isso. O Pablo acabou selecionando uma linha especial para que em um lugar especial fosse um pouco mais abordada, mais especificada sobre a explicação dessa nova linha, que é a linha Casa Perini Vintage. Isso Fala mesmo. para nós, Pablo. Então, fiz questão de enaltecer porque ela é mais recente e foi um bom tempo desde a maturação dos vinhedos, né, de eles terem evoluído, ganhar uma idade com raízes mais profundas, para conseguir uma complexidade maior. Desde a uva, a gente faz uma colheita de menos toneladas por hectare para concentrar mais intensidade, mais qualidades. E depois, como o próprio nome sugere, vintage, além de ter espumantes safrados, né, só em safras excepcionais que a gente elabora eles, também tem alusão a algo mais clássico. Então, são 5 itens, a gente vai abrir aqui o Vintage Box, né, que essa é uma caixa colecionável com 5 itens, tem a explicação de cada um deles aqui. Eles são basicamente a base de Pinot Noir e Chardonnay com diferentes configurações, né, composições. Nessa primeira edição, todos são safra 2022, tá? Com exceção do Moscatel, todos eles têm 18 meses em contato com as leveduras e batonagem, que é um processo que a gente faz as leveduras ficar em contato com a base desse vinho e conseguir mais textura, uma cremosidade maior e complexidade de aroma e sabor. O primeiro aqui, então, é o Blanc de Noir, que a gente chama, que ele é 100% a partir da uva Pinot Noir, uma uva tinta vinificada em branco, né, sem contato com as cascas. Okay. Depois o Rosé de Noir, que também é 100% Pinot, porém com uma leve extração da cor, já muda a característica dele. Tá? Na sequência o Natur, que a gente sabe é mais seco do que os Brut, que são os demais. Né? Ele é um corte de Chardonnay com um Pinot Noir. Aqui tem um diferencial bem interessante, que é um 100% Chardonnay Brut barricado. A base desse espumante passa um tempo por barrica de carvalho, então ganha umas notas um pouco mais voltadas para baunilha, mas de uma maneira bem sutil, sem invadir a base da Chardonnay, que é a uva destaque aí, né? E por último, então, não poderia deixar de ter algo que é muito simbólico para nós, para o nosso terroir, que é um vinho da IP, Moscato de Farroupilha. A gente chama Moscatel Blended, são 3 tipos de moscato diferentes. O Moscato R2, Moscato de Alo e de Hamburgo, tá? Passa 24 horas em contato com as cascas na fermentação para ter mais extração, mais intensidade aromática e de paladar. A cor dele fica mais dourada também. E depois 120 dias em batonagem. É um produto que tem o selo da IP, Moscato de Farroupilha, tal qual acontece com o Eden, que é o nosso vinho de sobremesa.
a base de moscato e malvasia, e também o nosso moscato tradicional, né, o branco, que recebeu o prêmio de 5º melhor vinho do mundo. Aliás, foi pioneiro, né, no mundo dos moscatel espumante aqui no Brasil, seguido depois do Aquarela, que é o primeiro rosé. Eu tenho uma pergunta, vocês escolheram a safra 2022 por alguma característica climática daquele ano para lançar essa linha? Porque a vintage a gente se supõe que vem de safras especiais, né? Exato. E 22, nesse caso, foi uma safra bem interessante para os vinhedos dos quais vieram as uvas para esses espumantes, porque eles chegaram, vamos dizer assim, num ponto de vigor, né, das plantas e profundidade de raiz, etc. E o manejo dos vinhedos, fundamentalmente, isso é bem importante. Foi feita uma poda verde mais intensiva para a gente conseguir colher as uvas com uma qualidade maior, de novo, abrindo mão de quantidade em prol da qualidade. Daí, isso foi tudo pensado ao longo do ciclo de 2021 ainda, para a gente conseguir atingir esse resultado. Vale lembrar que tanto o Rosé de Noir quanto o Brut Barricado foram enviados para o concurso do espumante brasileiro, promovido pela ABE, a Associação Brasileira de Enologia, uma entidade muito séria, e já receberam destaque com grande medalha de ouro. A gente ficou bem contente com esse resultado. O espumante barricado tem um caráter a mais que diferencia dos outros que não são barricados, não só pelo uso da barrica, mas a textura, o aroma? Sim, eu te diria que, né, a gente, claro, como tudo no vinho, não classifica como superior ou inferior, mas ele vai ter uma untuosidade diferente, né? Eu te diria que talvez fique menos fresco e mais untuoso, mais cremoso, né? Que acho bem interessante essa característica. Porém, como tudo na Casa Perini, estilo da nossa equipe de enologia, é respeitar o terroir, ou seja, não tornar nenhuma interferência, seja de barrica, seja de algum outro processo, próprio batonagem, invasivo a ponto de roubar a cena da fruta, né, da uva, que também é conduzida desde o vinhedo até a garrafa. Mas sim, ele vai ter umas notas que geram uma complexidade, vai por um viés diferente por ter o contato com a barrica de carvalho francês. Agora o Pablo vai nos explicar como chega na Perini, horários de atendimento, meios de comunicação, nos falar um pouco mais de detalhes e uma surpresinha a mais. Tá, legal. Então, gente, falando no contexto de como chegar aqui, a gente orienta para quem estiver em Caxias do Sul, né, que tem um aeroporto, é uma base de quem passa pela região dos Hortênsias, vem através de lá também. Vai passar a RS 122 e, nesse sentido, vai ter que fazer um retorno para entrar em Forqueta, que é um bairro de Caxias através do qual se passa para voltar a Farroupilha. E tem um apêndice, né? Não é por dentro da parte urbana de Farroupilha que a gente chega até a Casa Perini. Vale a pena, né, fazer um merchan do paisagismo, chegar com calma, contemplando, porque realmente as paisagens são bacanas para conferir. E para quem está vindo de Bento Gonçalves, aí vem como se estivesse vindo no sentido Caxias, também pela RS 122, e daí vai dobrar à direita da mesma maneira, onde tem orientação para Forqueta, e também vai ter as especificações Vale Trentino, que é o caminho da rota turística. Para quem vem no sentido de Garibaldi ou Bento para cá, vai dar uns 45 minutos em carro, e de Caxias 20 minutos. E aproveitando a deixa extra que tinha comentado, a gente está aqui num ambiente que o turista passa nos tours, né? A visita guiada com degustação ao final passa por aqui. Também a tour dos medalhistas, que a gente chama, que são de espumantes que tiveram destaque em concursos mais elevados, e a degustação premium vem para cá, que é ao lado do laboratório onde faz as análises físico-químicas, uma sala bem bonita, super preparada para isso. Tem uma vista panorâmica da produção, linha de invase e barricas, e também uma microexposição que vocês vão ver de obras de arte pintadas por mim, que é um hobby extra que eu também aplico num projeto à parte que tem na vinícola, para quem tiver interesse em seguir, de vinhos de baixa intervenção, né, bem limitados. São todas garrafas pintadas totalmente à mão, tá? O nome do projeto é Crudo, para fazer alusão
algo mais cru propriamente, com menos intervenções, são vinhedos sem poda muito intensa, a gente faz a cobertura verde que chama, não tem a questão de fungicidas aplicado intensamente, ele é não filtrado, porém usa sim leveduras para fazer inoculação e baixíssimo teor de sulfito, tá? Tem esse item que é o branco, que é da uva Trebbiano, e o Nero di Bianca, que é um inusitado corte de Merlot com Moscato, que é daqui da região, certo? Legal. E horário de funcionamento, meios de contato? Bem lembrado. Então, os arrobas, vamos dizer assim, para quem quiser seguir nas redes sociais, começando por esse projeto aqui, @crudovinhos. O principal da Vinícola Perini, que direciona para todos os outros projetos nossos, é @casaperini. E tem também o @JP, que é da outra marca, né? @JPvinhos. O horário de funcionamento para o turista começa às 10 da manhã e se estende até 6 da tarde, de segunda a segunda. Legal. Pablo. É legal? Mais uma vez agradeço. Obrigadão, foi um prazer. Então, foi tudo maravilhoso e, pessoal, nos vemos em um próximo episódio. Maravilha. Tchau, tchau. Valeu.